Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Fé Pentecostal. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse review, eu quero lhe fazer o convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Querido, se você quer adquirir seus materiais teológicos, comece a adquirir pelo nosso link de afiliado da Shopee que está na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. A compra é 100% garantida, você não irá pagar nada mais por isso e ainda vai estar abençoando o canal. Então, compre pelo nosso link que está na descrição do vídeo e ajude o canal nessa crescente. Então, dito isso, vamos para o review deste livro, Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Fé Pentecostal. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Fé Pentecostal, de Stanley Orton e William Menzies, da CPAD. Então, um livro para quem está iniciando na teologia, eu indico muito este livro. Então, as doutrinas bíblicas, os fundamentos da fé pentecostal, na contracapa vai dizer o estudo das sagradas escrituras, ou o estudo das doutrinas bíblicas faz-se cada vez mais indispensável, especialmente nesses últimos dias, quando se constata um contínuo aumento de falsos mestres e profetas. Como você pode saber a diferença do que é verdadeiro e do que é falso hoje? Ser enganado pode afetar a sua fé e sua eternidade. Baseado em 16 verdades fundamentais da Bíblia, este estudo, elaborado por Stanley Orton e William Menzies, oferece a você uma oportunidade para crescer e estabilizar sua fé, ajudando a discernir entre doutrinas verdadeiras e falsas. Em doutrinas bíblicas você examinará esta verdade substanciadas com inúmeras referências bíblicas. Aí vai tratar da inspiração das escrituras, o único Deus e verdadeiro, Deus, a deidade do Senhor Jesus Cristo, a queda do homem, a salvação do homem, ordenanças da igreja, batismo no Espírito Santo, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, santificação, a igreja e sua missão, o ministério, a cura divina, bendita esperança, o reino milenial de Cristo, julgamento final, novos céus e nova terra. Então, um livro com pouco mais de 240 páginas, que eu indico muito para você estar iniciando. Querido, compre o seu material teológico pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está na descrição do vídeo. Compre pelo link e ajude o canal a crescer e a se retroalimentar. Então, vamos ver aqui, Stanley Orton, de 1916 a 2014, faleceu em 2014, foi um teólogo pentecostal, autor de inúmeros livros, formado pela University of California, mestrado pela Gordon Conwell Theological Seminary e doutorado pela Harvard University Central Baptist Theological Seminary. Foi professor emérito de Bíblia e Teologia da Assembleia do Assemblies of God Theological Seminary em Springfield, Missouri, além de comentar as lições bíblicas para a Escola Dominical das Assembleias de Deus norte-americana. Escreveu diversos livros, entre eles Teologia Sistemática, Isaías, Espírito Santo na Bíblia, 1º e 2º Coríntios, todos publicados pela CPAD. Então, Stanley Orton na orelha da capa. Da contracapa, nós temos que William Menzies, 1931 a 2011, foi pastor, educador, missionário e escritor, graduado pela Central Bible College em Springfield, Missouri, mestrado pela Wilton College em Illinois e PhD em História da Igreja Americana pela University of Iowa. Entre diversas obras e colaborações, destaca-se a elaboração original dos documentários
da Full Life Study Bible, publicado no Brasil pela CPAD como a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, vamos poder ver aí que são dois grandes escritores da Assembleia de Deus aí, pentecostal, que nós temos a folha de rosto, a ficha catalográfica, aqui a segunda edição, 16ª impressão 2024, prefácio, aí nós temos aqui um sumário, vamos para o sumário, prefácio, introdução, inspiração da escritura, aí vai trazer, eu vou ler só os tópicos para não perder tempo, que são muitas coisas a ser abordadas, inspiração da escritura, o Deus único e verdadeiro, a deidade de Senhor Jesus Cristo, a queda do homem, salvação do homem, ordenanças da igreja, você pode estar pausando para analisar melhor. O batismo no Espírito Santo, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, a santificação, a igreja e sua missão, o ministério, cura divina, bendita esperança, reino milenial de Cristo, julgamento final, o novo céu e a nova terra. O apêndice da declaração original de 1916 sobre as verdades fundamentais. Vai falar também cruzado, bibliografia e índice de assunto. Então, que nós temos uma introdução, vai dizer assim, ó, a Assembleia de Deus vier à existência um resultado do reavivamento pentecostal que começou no princípio do século XX. Este reavivamento teve início como uma poderosa e sobrenatural resposta de Deus ao modernismo teológico que já estava tomando conta da maioria das denominações evangélicas na América do Norte e ao redor do mundo. Livros escritos para defender a fé eram ignorados pelo seminário. A possibilidade de milagres operados por Deus era negada. Um vácuo espiritual, por conseguinte, se estava desenvolvendo de forma irremediável e crônica. Essa época foi assim retratada por Dr. William Menzies. Então, temos aqui, ó, sobre o movimento pentecostal. O atual movimento pentecostal traça sua origem desde o reavivamento no Bethel Bible College, em Topeka, Kansas, que teve início em 1º de janeiro de 1901. Estudantes, com base em seus estudos bíblicos, concluíram que o falar em línguas, Atos 2,4, é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Uma das estudantes, Agnes Osman, declarou que sentia como se rios de água viva estivessem saindo de seu ser mais interior. O reavivamento tornou-se uma verdadeira explosão pentecostal quando, em 1906, William Seymour obteve um edifício de 2 andares na Rua Azusa, 312, em Los Angeles, estado da Califórnia. Durante cerca de 3 anos, houve cultos quase que continuamente, das 10 da manhã à meia-noite. Muitos daqueles que receberam o batismo pentecostal no Espírito Santo foram espalhados para propagar a mensagem. Muitas igrejas pentecostais independentes tiveram início. Então, muito interessante, né? Então, chegamos aqui, meus irmãos, vai ser dividido assim um livro. Primeira, verdade fundamental. Então, ele trabalha como fosse uma divisão das verdades bíblicas. Primeira verdade fundamental, a inspiração da Escritura. Ó. Aí sempre com uma introdução, mas as Escrituras sagradas, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são inspiradas verbalmente por Deus. Elas são a revelação de Deus à humanidade, nossa infalível, autorizada regra de fé e conduta. 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 3,15, 16, 2 de Pedro 1,21. Então, a inspiração da Escritura, regra autorizada. Então, a regra autorizada vai trabalhar. Como posso saber qual a verdadeira religião? Eis uma importante pergunta feita com frequência. Ela merece ser respondida, visto que o bem-estar eterno de quem a faz está em jogo, a qual a questão real é a da autoridade. Há 3 tipos básicos de autoridade religiosa. Primeira, a razão humana. Segunda, a igreja. Terceira, a palavra de Deus. Então, ele vai trabalhar cada uma dessas 3 autoridades religiosas. Né? Muito interessante, a revelação de Deus à humanidade. Então, um livro muito bom, todo marcado, tão bom que é o livro, muita base bíblica para os seus estudos. Estou lendo, parei que é uma regra infalível, tá bom? Então, passando aqui, vamos para a segunda verdade fundamental, tá bom? Que trabalha a respeito o Deus único e verdadeiro, tá bom? Vai trabalhar sempre uma introdução aqui, como eu já havia abordado. Muito interessante. Ó, muita identidade e cooperação na deidade, muito a referência bíblica se observar. O material em si, querido, sempre os tópicos em negrito, caixa alta, a fonte muito boa, média para grande, podemos dizer, a margem lateral, muito bom mesmo de se ler, a leitura muito agradável.
para estar se estudando. Passando aqui a terceira verdade fundamental, que vai trabalhar a respeito a deidade do Senhor Jesus Cristo, trazendo Jesus como Deus, pessoa de Cristo. Ó, então é conteúdo puro, aqui não fica enrolando com quadrinhos, daqui não tem isso, aos ofícios de Cristo, a obra de Cristo. Então muito interessante, ó, perguntas para estudo. Ó, quarta verdade fundamental. Então você pode ver que é conceitos básicos para quem está iniciando a caminhada cristã. Então nós temos que ter essa base teológica para sabermos como defender a nossa fé. A queda do homem, a origem da humanidade, vai trabalhar muito interessante. Ó. Você pode ver que é muito conceito, a natureza da humanidade, a imagem de Deus, que significa a imagem de Deus, que é tão discutida, a origem do pecado. Muito interessante, né? Ó, conteúdo por perguntas para estudo. A quinta verdade fundamental, nós temos aqui a respeito a salvação do homem, ó, o conceito de sacrifício, é essencial para compreender a conexão entre a morte de Cristo na cruz do Calvário e a nossa salvação, acha-se o conceito de sacrifício. Esta instituição, que apontava sempre para um melhor sacrifício, Hebreus 10, 1 ao 14, foi ordenada por Deus a fim de nos servir de perpétua lição a respeito do pecado, da santidade, da culpa e da pena pela transgressão. O sacrifício é uma prática universal, acha-se presente em quase todas as culturas. Interessante, né? Até mesmo na sociedade moderna sente-se a necessidade de se fazer expiação pelos pecados. Desde Gênesis 3:21, a prática do sacrifício jamais deixou de estar presente na história humana. Então vai trabalhar esse conceito de sacrifício, a expiação, o que significa expiação, né? Interessante. Resultado da obra de Cristo no Calvário, a conversão. A quem foi pago o resgate, que é muito discutido hoje, será que foi Satanás? Senhor Jesus. Então são muitos conceitos, estudos teológicos. A sexta verdade fundamental, nós temos as ordenanças da igreja, ó, sempre com a introduçãozinha, o batismo em águas, que é uma ordenança para a igreja, a ceia do Senhor é outra ordenança para a igreja, ó, perguntas para estudo, entrando na sétima verdade fundamental, o batismo no Espírito Santo, a promessa do Pai, interessante que ele se batismo no Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo na vida do crente é rico e diversificado. Embora profundamente pessoal e interna, a obra do Espírito preocupa-se primariamente com a expressão da vida cristã. É, pois, externa em seu propósito. O batismo do Espírito Santo não visa, em primeiro lugar, o desenvolvimento da santidade do indivíduo, embora isso possa e deva ser intensificado como consequência, mas visa adotá-lo para o serviço cristão. Jesus disse aos seus crentes reunidos no cenáculo, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que o seja revestido de poder, Lucas 24, 49. Em outra oportunidade, estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse dele de me ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Atos 1, 4, 5. Então imediatamente antes de ascender ao céu, Jesus diz, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei meu testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Interessante. Terminologia bíblica do batismo, propósito do batismo do Espírito Santo, para que que muitas pessoas são usadas, batizadas pelo Espírito Santo, recebem os dons ministeriais e quer se achar achando que o dom espiritual é para engrandecer o teu nome, mas na verdade os dons espirituais é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Recebendo o batismo do Espírito Santo, pergunta para o estudo, verdade fundamental. Querido, se tiver muito escuro aí as páginas do livro aí, é porque eu estou com um probleminha aqui na lâmpada, eu tenho que adquirir outra lâmpada, mas peço perdão aos irmãos, no próximo review vai estar tudo 100%, tá bom? Oitava verdade fundamental, evidência física inicial do batismo do Espírito Santo, é o que significa, né? Essa evidência inicial, sinais do derramamento,
Ó, muito interessante. Ó. Então, é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo. Vocês podem perceber pelo livro que não tem essa inchação de saco. Ela vai direto ao ponto, é bem simples na linguagem, bem peculiar, mas profundo em seus ensinamentos. Ó. Funções do falar em língua, questões sobre o falar em língua. Pode uma doutrina estar baseada sobre menos do que afirmações declarativas? O falar em língua é um fenômeno pertencente somente ao período apostólico? Ó, olha, vamos ler essa parte aqui, ó. Nada nas escrituras indica que o falar em língua tenha vigorado apenas durante o período apostólico, ou até o cânon do Novo Testamento, estar completo. Paulo, isso aqui é o que ensina os cessacionistas, tá? Que os dons somente da era apostólica. Paulo, ao declarar que as línguas cessariam, em 1 Coríntios 13:8, indica o tempo em que tal iria acontecer, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13:10. Perfeição talvez seja uma referência ao tempo da volta de Cristo, 1 João 3:2. Paulo indica também que no tempo em que as línguas cessarem, o conhecimento e as profecias também cessariam. O contexto deixa claro que o tempo de cessar as línguas ainda é futuro, e que outras coisas, como o conhecimento e a profecia, mudarão, simultaneamente e de modo significativo. Até esse tempo, as palavras de Jesus terão plena aplicação, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e falarão nova língua. Marcos 16:17. Interessante. Quando Paulo escreveu falam todos diversas em outras línguas, 1 Coríntios 2:30, não estaria fazendo pergunta retórica que requeria uma resposta negativa. Então, olha que interessante, querido. Então, é muito bom este livro, tá? A nona verdade fundamental, nós vamos ver sobre a santificação, definindo os tempos, 3 faces da santificação. Interessante, ó. Pergunta para o estudo, 10ª verdade fundamental. Nós estamos aqui a igreja e sua missão. Ó. O que é a igreja? Muito interessante. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não sabem nem o que significa igreja. É a falta do estudo teológico, né, e da leitura da Sagrada Escritura. Como tornar-se membro da igreja, a obra da igreja. Muito bom. Ó. Perguntas para o estudo. Ó. 11ª verdade fundamental. O ministério, a organização da igreja. Ó. Funções do ministério, a chamada para o ministério, muito interessante. 12ª verdade fundamental, nós temos aqui a cura divina, argumento a favor das curas, tem pessoas que é contra, infelizmente. O grande médico, a cura na expiação, curas disponível hoje, renovação interior, ajuda, a fé, as enfermidades, os demônios, as curas, a profissão médica, propósito da cura divina, porque nem todos são curados, pergunto para o estudo. Querido, eu ouvi um pastor cessacionista dizendo, isso aqui é muito importante, já que estou falando da cura, que na época da pandemia ele debochou dos dons de cura e disse, se o pastor tem dom de cura, por que não entra no hospital e cura todo mundo? Então, isso é desconhecer a Sagrada Escritura. Eu não vou entrar em mérito aqui dos estudos, das questões doutrinárias, mas é desconhecer o estudo e é lamentável esse tipo de hipocrisia, posso dizer assim, em nosso meio. É lamentável. E pior que é um teólogo cessacionista muito famoso, porém muito controverso em seus ensinamentos. A bendita esperança, a ressurreição dos crentes, Jesus voltará, o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, o tempo da vinda de Cristo. Então podemos ver também que ele é pré-tribulacionista. Se fosse escrito por William Menzies, eu acho que ele é milenista. Então pegava um pouquinho, se eu não me engano, mas é por Stanley Orton que é escrito essa matéria aqui. 14ª verdade fundamental, o reino milenial de Cristo, a revelação de Cristo, o milênio, ponto de vista do milenismo. Muito interessante. Promessas nacionais de Deus a Israel. Pergunta para o estudo. 15ª verdade fundamental. O julgamento final, o destino da raça humana, os julgamentos. Então, vocês podem ver que são conceitos básicos, doutrinários, muito importantes para a caminhada do cristão nessa terra. Rebelião final de Satanás, o grande trono branco, lago de fogo, perguntas para o estudo. 16ª verdade fundamental,
Novos céus e nova terra, o novo substitui o antigo, a Nova Jerusalém, os apêndices, Declaração Original de 1916 sobre as Verdades Fundamentais. Ó, então, a Declaração de 1916 como era, interessante. Um glossáriozinho para ajudar no final, muito bom. Adoção, milenismo, anglicano, aniquilacionismo, anticristo, antissobrenatural, apócrifo. E assim vai. Muito interessante, né? Muito interessante. Muito conceito aqui nesse glossáriozinho. Uma bibliografia. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um review no canal. Índice de assuntos. Bem completinho o livro. Chegamos ao final. Então, aqui se encontra esta obra, Doutrinas Bíblicas, Fundamento da Fé Pentecostal. Eu indico muito para você que está iniciando. Então, adquira essa obra, adquire pelo nosso link de afiliado da Shopee e ajude o canal. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.